Oi, gente! Hoje a gente vai falar de Quase Anjos das linhas. Eu vou explicar pra vocês, vou tentar explicar as linhas temporais de Quase Anjos. Quem assistiu ali na Band, né, a Band exibiu, né, a segunda e meio que metade da terceira temporada, tipo, não exibiu tudo. Mas quem é muito fã, tipo, meio que assistiu todas as temporadas em espanhol no YouTube, porque tem todas as temporadas em espanhol no YouTube. E eu vou explicar pra vocês, tanto com base, tipo, quando você assiste muitas vezes, você meio que, sabe, pega coisas que você não pegou na primeira vez que você assistiu. E também com base nos livros, pra quem não sabe, Quase Anjos tem livros da história, mas só tem em espanhol, gente, infelizmente, mas eu li em espanhol, eu vou explicar pra vocês. Se eu não me engano, vende no sítio, mas só tem em espanhol, mas enfim. Vou explicar pra vocês tanto com base na série e nos livros, porque nos livros meio que tem alguns detalhes, você entende mais algumas coisas que nos livros. O Tic-Tac meio que, sabe, ele narra os livros, ele conta, assim, alguns segredos, alguns detalhes que é muito mais legal, assim, você entende mais a série. Desculpa se tiver algum, sabe, barulho de fundo, porque minha rua toda hora passa um carro, uma moto, enfim. Desculpa. Pra gente entender Quase Anjos, a gente meio que tem que entender uma coisa, gente. Tem que ter muito pensamento lateral, né? Que a gente sabe, tem que... Por Deus, conta de uma vez isso de pensamento lateral, cielo. Paz, paz. Mentira. Bueno, pasamos a la clase. ¿Quién sabe algo de pensamiento lateral? Hay muchas maneras de ver las cosas, de pensar las cosas. No todo es lo que parece. Quem fala de todas as linhas temporais, explica todas as linhas temporais bem direitinho, é o Tic-Tac. E o Tic-Tac, pra quem não sabe, ele é um ser de luz, tal qual, né? A missão dele é meio que proteger a Hope, porque a Hope protege a paz. É meio que um círculo ali, né? É uma mandala, né? Como cada um protege um e cada um tem sua missão ali. E o Tic-Tac meio que narra essas partes, porque e como ele é um ser de luz, ele meio que viu, né? Ele sabe de todas as linhas temporais, ele sabe mesmo as que tecnicamente ele não existe, entendeu? E Quase Anjos tem mais ou menos 3 linhas de tempo. Tem uma linha e é tudo meio que ligado, sabe? A Cris Morena meio que criou né, falou do metaverso, mesmo muito antes, assim, de popularizar, sabe? Esse lance de física e tal, de vários universos paralelos, tipo, você tomou uma escolha e que aconteceu nesse universo e tal. Tem Quase Anjos é meio que isso, porque meio que a segunda temporada só aconteceu por causa da terceira antes de acontecer, e a terceira só aconteceu por causa da segunda. É uma coisa muito louca, gente. Eu vou tentar desenrolar aqui pra vocês. Tem uma linha, é importante entender que, tipo, quando eles viajaram, gente, no final da segunda temporada, né, eles viajam pro futuro, meio que eles se duplicaram, porque uma parte deles, né, um corpo A, foi para 2030 e outra parte deles, né, o corpo B deles, continuou vivendo a vida novamente lá em 2008, vivendo a vida deles de forma linear lá, vivendo a vida. Então, eles se duplicaram, sabe? Então é isso. E também meio que existe uma primeira linha, nós sabemos, né, que a missão deles é salvar a paz, e também não só salvar a paz, salvar eles mesmos, porque no decorrer da série a gente mesmo acaba descobrindo que eles cometeram ali várias coisas, sabe, estragaram com a vida deles. Então, eles têm que salvar a paz e salvar eles mesmos. Então, ali existe, gente, uma linha original. Essa linha meio que original, eles não salvaram a paz. Nessa linha original, eles fracassaram, eles estão muito rancor, tipo, fizeram tudo de errado, eles se afastaram. E existe uma primeira linha, que é a primeira linha que eu vou falar. A primeira linha temporal, que é, tipo, eles só viajaram porque nessa linha original deles, eles fracassaram, eles estragaram com a vida deles, a paz morreu e o mundo tá se destruindo por isso. Por isso que, tipo, na segunda temporada, tudo ali é armado pra eles encontrarem as chaves e viajar pro futuro. Segunda temporada aconteceu meio que por causa disso, sabe? Então tem a terceira temporada, né, que é a primeira linha temporal. E nessa linha temporal eles, né, estão ali adultos,
no ano 2030 tem os outros eus dele lá de 40 anos, eles têm mais ou menos essa idade. E nessa primeira linha temporal, ela vai do primeiro capítulo até o capítulo 83. E a gente vai entender, gente, o que foi que aconteceu meio que com eles adultos, sabe? O que aconteceu nessa primeira linha e por que eles estão lá. A primeira coisa a dizer, gente, é que no capítulo 56, né, 56, 57, a Vale meio que morre, né? Por causa disso, a Vale meio que morre, então por causa disso, eles tentam meio que evitar isso, a morte da Vale meio que causa uma série de outras consequências. No capítulo 58 da terceira temporada, ele mostra um vídeo, vocês lembram? Mostra um vídeo, e nesse vídeo dá a entender que a Jasmine tá grávida e o Thiago abandonou a Má na igreja, e mostra o Simon tentando meio que atirar na Melody e no Tato, mostra essas coisas. E nesse vídeo, né, diz que também tinha a parte da Vale e do Rama mortos no necrotério, vocês lembram? Mostram. Só que no capítulo 57, tem aquele meio que mostra meio que eles no futuro, que é o futuro deles atual, neles em 2030 com 40 anos, e mostra ali várias cenas que as pessoas ficam meio sem entender, gente. É porque nessa primeira linha temporal aconteceu o seguinte. Vocês prestem atenção que na primeira parte do capítulo não mostra a Vale. A Vale não aparece. Porque, tipo, quando a Vale pensa que o Rama morreu, gente, ela meio que, sabe, ela se suicida, sabe? Ela decide passar dessa pra melhor. E lembra que eu falei que, tipo, quando uma parte deles ficou lá em 2008 vivendo a vida novamente. Pois é, então quando eles morrem nessa linha temporal que eles estão, eles, né, o corpo deles se unifica e eles, né, volta. Acontece isso com a Kari. Você lembra? Ela morre lá em 2030, mas ela volta lá pra 2008, né, com as memórias do que ela viveu lá em 2030 e com o que ela tava vivendo lá, a vida dela normalmente lá em 2008. Acontece o mesmo com a Vale. Só o que acontece, gente, é que, tipo, como ela tirou né, decidiu partir dessa pra melhor, ela volta, né, lá pra 2008, ela fica se sentindo muito mal mesmo. Então, ela acaba, tipo, gente, caindo em depressão. Ela fica muito mal mesmo, ela cai em depressão. E o Rama, que continuou lá em 2030 vivendo a vida normalmente, né, continuou lá sentindo a falta dela, ele acaba também entrando em depressão. Então, nesse meio tempo, ele meio que se aproxima muito da Kika. Só que eles fracassam, né, na missão, eles voltam e o Rama, ele fica muito dividido entre a Vale e a Kika, né, que ficou lá também. Então, meio que eles se separam, gente. Praticamente, Raméria, gente, que é fã de Raméria, eles não ficam juntos em nenhuma linha temporal, sabe? Então, nessa linha temporal 1, eles estão meio que separados por causa disso, porque, sabe, acontece isso aí. É isso, gente. E também, gente, eu sei que vocês mostram lá mostram no capítulo a Jasmine, né, falando lá com o Thiago, todo mundo entende, tipo, não entende. Ela fala que, tipo, quer que o Bruno estude lá no Mandalay. E tem aquela conversa lá, meio que ninguém entende, sabe? Entre a Má e o Thiago, tá parecendo, assim, uma coisa estranha, né, entre eles. E todo mundo fica, tipo, cara, o Bruno, e vocês lembram que a Má acha, tipo, um convitezinho do chá de bebê da Má e do Thiago? Pois é, gente. O que aconteceu foi o seguinte. Sim, gente, o Thiago, ele casa com a Jasmine. Isso é mostrado lá no capítulo 109, vocês lembram que a Má e o... Mas vocês querem se casar de novo? Já casaram há 22 anos. Depois se divorciaram. E agora você está casado com Jasmine Romero. Anos do Rama, sabe? E eles são todos brigados, né? Essa primeira linha temporal, eles são todos brigados, porque eles, sabe, fracassaram na missão. E eles voltaram pro tempo deles. E, tipo, aconteceu... A Jasmine e o Tato, eles continuaram com aquele namoro deles, gente. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. E a Má e o Thiago, eles se casam, gente. Eles, de fato, se casam. Só que a Má, ela fica obcecada por causa do convite, né? Que ela achou da Jasmine e do Thiago. Ela não consegue esquecer isso. Ela acha que isso vai acontecer, que o Thiago vai largar ela. E meio que o Thiago diz no livro que ele, tipo...
ele acha que talvez isso foi o problema, porque eles ficaram meio que sabendo, né, do que ia acontecer, isso meio que condicionou eles, né? Então, sabe, e a Má fica muito perseguida com isso, e ela acaba, tipo, sentindo, né? Eles acabam se divorciando, gente, por causa disso. E o Tato, ele, sabe, tem aquela relação estremecida com a Jasmine, e ela fica grávida, sabe, numa dessas voltas dele. Só que ele não acredita que, tipo, o filho da Jasmine é dele. Então, o Thiago meio que assume o filho da Jasmine, né? Ele dá o nome dele, mas... e eles, sim, gente, eles se casam, tem um breve romance ali. Então, por isso que, tipo... E ela dá o nome do filho de Bruno, gente. Mas não é o Bruno, filho do Thiago e da Má. É o Bruno, filho dela e do Tato. Então, nessa linha temporal é esse, gente. A Jasmine tem um filho, ela dá o nome dele de Bruno e ela se casa com o Thiago. Eles têm esse breve romance aí, que é mostrado. Mas é importante dizer que nessa linha o tic-tac não existe, gente. O tic-tac não existe nessa linha temporal. Tanto que vocês veem ali a série na terceira temporada, o tic-tac não vai aparecer. Ele aparece no primeiro episódio que eles estão guiando ali os meninos. Mas vocês lembram, né, que eu disse que ele é um ser de luz, ele, né, ele não há tempo pra ele tá em todos. Então, no livro ele narra isso, né, e ele fala, tipo, como é que você sabe que, tipo, existe uma linha temporal onde ele não existe? Porque ele é um ser de luz, ele vê todas as linhas temporais, inclusive a que ele não existe, entre aspas, entendeu? Então, é isso, gente, eles estão todo mundo brigado, e é dito ali que na festa de 40 anos, o Thiago meio que não aparece, tipo, tá todo mundo ali brigado, e a Kari, gente, e o Márcio, eles estão juntos, mas ali diz que eles estão ali no estremecimento. É disso no livro que ele aparece lá com o Márcio na festa de 40 anos do Rama, mas, tipo, o povo nota que eles estão, assim, meio que brigados. E é dito, assim, que a Steph meio que tá olhando eles, tipo, não olha pra eles, dá a entender ali que tá rolando alguma coisa entre ali os três, entre a Steph, a Kari e o Márcio, né? Então, é meio que isso, gente. E aí o que acontece, gente? No capítulo 56, que é o capítulo 56 e 57, eles meio que tentam evitar a morte da Vale. Você lembra? Ela não morre. Eles meio que intervêm nisso. Quem intervém nisso, né? É o Luca e o Simon. Vocês veem ali, mostra o Luca e o Simon. Banda nueva, disco nuevo. ¿Vos cómo estás? Y la verdad no me puedo quejar. Bueno, les quiero agradecer a todas ellas por haber venido. ¿Qué haces acá? No sé muy bien por qué estoy acá. Tenemos algo que hacer. Necesito que me ayudes. Y es ahora ya. ¿Vamos? No quiero, Luca. No, lo que pasó, pasó. No me jodas más. ¿No me decís que podés seguir viviendo después de lo que hicimos? El tiempo es ahora, ya. ¿Qué haces, Camilo? No sabés mi nombre. No importa eso ahora. Nosotros queremos hablar con vos. Es un toquecito, nada más. Pará, pendejo. No te hagas de estrella, Te voy a bajar de un gomerazo, Tranquilo, no te vamos a hacer nada. Tranquilo. Vas a mirar la luz. Ahí. Tranquilo. Atentamente. No te voy a hacer nada. Eso, cálmate. Y ese día, 12 años después, te vas a acordar todo lo que te dije. A la cuenta de 3, vas a despertar. Não te vas a acordar nada. É o Luca e o Simon. Vocês veem ali, mostra o Luca e o Simon meio que terminando. O Luca vai atrás do Simon. E vocês, no início ali da terceira temporada, vocês veem que o Simon, ele acha uma caixa, né? E é uma caixa das coisas do que tá acontecendo no futuro deles. E ele acha essa caixa e mostra que ele virou cantor solista. Então, assim, gente, ele de fato virou cantor solista. E ele abandonou ali o pessoal, eles se afastaram, né? Teve a carreira ali dele solo, e é isso. O Luca, gente, ele vai ser o que meio que mais intervém ali, porque ele ficou muito arrependido de quando o Rama ficou cego, né? Ele ainda se culpa muito por isso, porque todos eles, na verdade, carregam muita culpa, porque eles fracassaram na missão deles, e fracassaram ali como pessoas, né? Eles se separaram ali. Eles não são mais muito amigos como eles eram antes, nessa primeira linha temporal. Eles, né? Por isso que... Então, eles tentam, o Simon e o Luca intervenir nisso
E você, gente, cada ato, assim, que eles mudam, acaba mudando muitas outras coisas também. É o efeito borboleta, né? Meio que eles fazem uma coisa e não sabem como vai afetar, tipo, as outras coisas, né? Então, eles evitam a morte da Vale. A Vale não morre. Então, né? Meio que nada disso acontece. Nisso deles mudar, né, o que acontece com a Vale, meio que acaba mudando outras coisas. Então, ela não morre. Mas é importante destacar, gente, que a Vale, ela e o Simon, elas sempre meio que acabam se afastando do pessoal, meio que em todas as linhas temporais, sabe? Tipo, porque dessa vez, né, como eles evitando a morte da Vale, o motivo da Vale se afastar do pessoal vai ser outro. Meio que tá rolando lá a festa dos 40 anos, né, do Rama. E é dito que dessa vez o Thiago, ele não apareceu na festa porque depois que ele teve aquele rolo lá com a Jasmine e o Tato, né, ficou com muita raiva dele, né, disse que ele era um traidor. E a Má também ficou com muita raiva da Jasmine e disse que ela era uma traidora. Meio que gera, tipo, uma segunda linha temporal, gente. E nessa segunda linha temporal, tipo, eles estão ali brigados e a Jasmine tá tendo um rolo com o Luca. Ela tá tendo... É dito, gente, no livro que o Luca, ele realmente ama a Jasmine. E eu acho isso muito... Sabe? Mas, enfim. É dito que ele ama a Jasmine. E, como eu disse, né? O Luca, ele tá muito... Ele sempre guardou essa culpa pelo Rama ter ficado cego. Então, ele meio que tenta impedir isso. Ele, né, de 40 anos, tenta impedir, né? Na parte lá, aquele episódio que o Rama fica cego, ele tenta... Por detrás disso lá, que mostra lá, ele tá tentando intervenir. Só que ele, né, a Jasmine vai atrás dele. Vai atrás dele pra ele não fazer isso, né? Porque, como eu disse, tem várias consequências dele mexer ali numa parte, né? Ele não pode, sabe, fazer uma intervenção ali. Então, o Tato fica sabendo que a Jasmine e o Luca estavam juntos. Meio que eles não mudam isso, né? Mas, tipo, o Luca de 40 anos dá meio que a ideia pro Luca de 17 lá em 2030 pra ele dar a cachorrinha pro Rama. Que é a mina, né? Se você lembra, ele dá a cachorrinha pro... E tá rolando lá a festa de 40 anos. A Cielo liga pro Thiago de 40 anos e fala, né, que ela tinha acabado de falar com ele de 17 anos. Porque tem aquele episódio lá, né, que ele fala com a Cielo, que ela justo fala aquela frase. No mesmo momento. Mas as coisas verdadeiras não têm tempo, Thiago. Como esse relógio que cuida de vocês. Ou como você disse um dia, o amor, quando verdadeiro, é eterno. Eu não disse isso, Cielo. Disse ou vai dizer é a mesma coisa. Só que, né, acontece, né, eles mudam isso. Só que a Vale acaba realmente se separando do pessoal por outro motivo. Qual é esse motivo, gente? Nessa segunda linha temporal que ela se separa. Porque quando ela volta, ela meio que escreve um livro, não sei se você lembra, a Martina, a filha do Márcio, tá lendo um livro lá, mostra. E ela escreveu nesse livro, gente, um monte de segredo do pessoal todo. Ela contou o segredo que a Steph tinha feito uma plástica que não tinha dado certo. Ela conta, gente, que o Márcio, no futuro é dito que ele tá careca, né? Ele tá careca e as bochechonas dele estão caídas. Diz que ele tá parecendo um bulldog, gente, um cachorro, aquele com a bochechona. E ela conta no livro que, tipo, que ele gastou horrores pra tentar reverter a calvície e não deu certo. E conta várias coisas dela e do Rama. E, tipo, todo mundo fica com raiva dela, então ela se afasta. E o Simon acontece a mesma coisa, tipo, ele vira cantor solo e abandona todo mundo. E é dito que ele e a Vale estão morando numa fazenda, gente. Afastado do pessoal. E, tipo, esse pequeno detalhe, gente, deles ter salvado a Vale, trouxe reboliço todo. E como eu disse, o Thiago tá morando numa fazenda também, gente. Ele tá morando, tipo, numa ilha lá, numa cabana, é dito. E ele tá morando com os cachorros e os gatos dele lá, né? Velhinho lá. É dito que ele tá, tipo, sabe, com a barba muito grande e o cabelo muito grande. Ele não é mais o Thiago pelado, ele é o Thiago cabeludo nessa parte. E ele se divorciou, né, ali da Má. E ele tá perto do aniversário de 40 anos deles. É o aniversário de 40 anos do Thiago dessa vez.
E a Má aparece, né? Ela bate na porta dele, gente. E ela tá loira, gente. Sim, nessa linha temporal, a Má tá loira. Nessa segunda linha temporal, ela pintou o cabelo de loiro. É dito que ela pintou o cabelo de loiro. Que ela mudou o estilo de vestir. A vestimenta dela, ela tá vestindo roupas mais elegantes. Só que ela ainda fala do mesmo jeito, né, gente? A Má é a Má em qualquer linha temporal. E ela, né, vai comemorar. Ela quer fazer uma festa ali com o Thiago. Porque eles... Dá meio que entender que eles terminaram meio que, sabe? É porque a Má, ela não acredita, tipo, que... Ela acredita que, tipo, o Thiago só deixou de amar ela, mas... Enfim. Eles se, né, equivocaram muito nessas linhas temporais onde eles não estavam a paz, nem eles mesmos, né? Então, ela bate lá na porta e eles comemoram, vai, né, até a Steph, vai a Kari e o Nacho, né, o Márcio, pro aniversário dele lá. Eles comemoram, mas a Jasmine e o Tato não vão, né, pra não gerar ali choque, porque como eu disse, né, eles estão brigados ali, a Má não tá com raiva da Jasmine e o Tato tá com raiva ali do Thiago. E eles comemoram ali. É dito, gente, que dessa vez o Márcio tá de fato traindo a Kari com a Steph, gente. Isso é dito também. Vocês vêem ali na terceira temporada, a Martina tá com muita raiva nela. Diz que a Karen foi, inclusive, pro hospital porque o Márcio largou ela pra ficar com outra família. E a outra família é a Steph, gente. A Steph. É dito que ele teve ali um filho, né, com a Steph, que são os nerditos, né? Vocês lembram? Que são os nerditos, né? E o Márcio meio que tenta, né, enganar ela, dizendo ali, não, que, tipo, ela ficou grávida quando a gente tava meio que separado. Só que não, gente, não foi isso que aconteceu. Aí, gente, o Thiago, ele fica meio que lembrando da ligação que ele teve com a Cielo, né? Quando ela disse que, tipo, ela tinha acabado de falar com o eu dele de 17 anos, né? E ele ficou meio que lembrando de quando isso ali tinha acontecido, né? Porque pra ele isso meio que já tinha acontecido. E ele tem a ideia ali, tipo, eles ficam... Será que eles vão conseguir dessa vez? Vão conseguir salvar a paz? E eles têm a ideia, né, de ir até o Mandalay e ver. Então, quando a Paz morre lá no capítulo 83, gente, é dito no livro que os erros deles de 40 anos estão meio que observando de longe, né? E eles veem ali que eles fracassaram mais uma vez e vai dar tudo errado de novo. E o Thiago, né? E o Thiago ali de 40 anos meio que tem uma ideia. E o Thiago se junta, né? O Thiago de 40 anos, o peludão lá, e o Thiago de 7, careca, né, gente? E ele tem a ideia, né? O Thiago intervém ali e muda no capítulo 84 novamente as linhas temporais. Então é assim, gente. Tem a primeira linha onde eles, né, fracassaram. E tem meio que a segunda linha temporal, que quando eles mudam, quando a Vale, né, eles mudam o fato da Vale morrer, e isso meio que muda algumas pequenas coisas ali. Gera, gente, uma terceira linha temporal. Essa terceira linha temporal já tá tudo bem, tipo, a Má, ela casou com o Thiago, ela teve os filhos ali, teve o Tic-Tac, né, o Bruno teve, então, 6 filhos, teve tudo ali, deu certo. A Jasmine e o Tato continuam meio que juntos, mas eles vão ficar aquela dinâmica, né, separa, volta, enfim. E... tipo, gente, a morte da Karen no ano, ela ter morrido, ter meio que a missão dela ter sido enfraquecer o Jean Cruz, meio que ajudou, sabe, o relacionamento dela e do Márcio dar certo. Porque eu acho que se o Márcio não tivesse sentido a dor de perder a Karen, ele nunca tinha, de fato, né, valorizado ela. E eu acho que por causa disso, ele tenta evitar, meio a todo custo, dele ficar, sabe, trair ela com a Steph, né, nessa linha temporal. Tanto que mais tarde, né, é dito, né, ele fez ali a inseminação artificial para ter os nerditos, porque ele acaba gostando ali do filho, né, dele, da Steph, mas ele não trai a Karen, ele só faz isso pra ter, sabe, né, a inseminação artificial e ele ter ali o filho. Então, nessa linha temporal, meio que tá tudo bem com eles conseguiram salvar a paz. Ele mostra ali na série, né, aconteceu ali tudo diferente. A Má não foi sequestrada, mas o Thiago, a Vale não morreu. E também a Jasmine, uma pessoa que estava grávida, ela não ficou grávida de fato, né, nessa linha temporal, ela mais velha. Só que, gente, isso acaba, né, criando novos males, porque nessa linha temporal, como eu disse, quase em todas as linhas temporais, a Vale e o Simon, ela se afasta ali do pessoal,
mas essa linha temporal meio que gera, né, o caminho para a quarta temporada. Porque, tipo, quase onde está tudo interligado, gente. O roteirista dessa série, a Cris Morena, tipo, arrasou muito, é tudo ali interligado. Então, nessa linha temporal, acontece o que a gente vê ali na quarta temporada, meio que dá a entender ali no episódio também que o Simon conversa com ele de 40 anos pelo telefone, e ele diz que, tipo, eles fracassaram. Quando ele fala fracassaram, não foi ali todo mundo, gente, só mesmo tá tendo uma confusão entre o Márcio e a Karen, mas, tipo, como eu disse, isso muda mais pra frente, porque o Márcio meio que perdeu a Karen, ele sentiu isso, então ele não vai trair a Karen. Mas o Thiago e a Má estão casados, então todo mundo ali feliz. Só que aconteceu isso com o Simon, né? Ele casa com a Vale, gente, nessa terceira linha temporal, como a gente vê. Ali na quarta ele casa com a Vale. Só que ele, né, não mostra ali ele falando com o Simon. É dito, né, no livro que quando ele tá falando com o Simon, no livro é dito que ele tá cego. Já no terceiro livro é dito que ele tá cego e tá meio ali com a aparência, né, parte do rosto parcialmente queimada. E a gente vê isso só na quarta temporada, que a gente descobre que ele se tornou o Jay, né? Então, por mais que nessa terceira linha temporal esteja tudo bem e é meio que a única linha que eles conseguiram salvar a paz e ter menos danos, acontece isso com o Simon, né? E a gente vê ali na quarta temporada, né, que o Simon vai pra 2068 pra ele não se transformar no Jay junto com a Vale. Tem um episódio, gente, não sei se vocês lembram, que mostra que o Rama, ele viu a Vale com uma criança. Um menino. Isso, gente, não é explicado nem no livro. Não é dito se, de fato, aquela criança, tipo, tem o tic-tac no livro, diz que bem, deixa meio que a entender, tipo, que rolou reméria em alguma linha temporal e eles tiveram filho, mas, sabe, nada muito concreto. E ele fala meio que há coisas que não tem explicação, ele diz no livro. Mas quase tudo tá bem fechadinho, gente. Se vocês prestarem atenção, tá tudo fechadinho, sabe? Tá tudo ali interligado. Muita gente meio que ali estranha, sabe? Que a partir do episódio 84, que, tipo, muda tudo. Sabe? Tem gente dizendo que prefere a linha temporal lá, mas, gente, as outras linhas temporais, eles fracassam. Tipo, eles estão adultos tristes, felizes, sabe? Tristes e infelizes, eles não salvam a paz. Então, essa linha temporal que o Thiago muda é a linha melhorzinha. Por incrível que pareça. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quase Hoje é uma novela, assim, maravilhosa. Fez parte tanto da minha infância e da minha adolescência. E é isso. Beijinhos.